Vamos lá, antes de mais nada, obrigado pela sua presença, porque, sei lá, cara, tem muita gente falando, tem muita gente oferecendo a própria versão da autópsia da seleção brasileira, que como cantou a torcida argentina, já morreu. Vamos ver quando que haverá essa ressurreição, mas não parece ser nada em breve. Enfim, é um assunto já maçante, a gente fica dando volta no mesmo lugar sem entender exatamente como sair dele e por isso eu agradeço a sua paciência para vir aqui dedicar um pouco do tempo do seu dia para me escutar e a gente pode trocar ideia na caixa de comentários porque, enfim, cara, eu vou me debruçar aqui nas minhas visões, mas é algo que para a gente começar a sair desse buraco depende muito de uma organização mais coletiva, né, cara? Porque, assim, a gente pode analisar o micro, e eu vou analisar o micro, que é essa humilhação sofrida para a Argentina, mas a palavra humilhação, ela não está atrelada apenas a esse micro, é o macro, né? Assim, vivemos anos de humilhações sucessivas com o que era a grande joia da coroa esportiva desse país, né? Com o que era uma instituição que ajudou a fazer com que o Brasil, lá atrás, no século passado, se tornasse um país mais conhecido, se tornasse um país encantador, se tornasse um país simpático, né? Assim, o que eu vivo aqui fora do Brasil hoje, trabalhando com o futebol, é muito graças ao que a seleção brasileira exportou para o mundo durante tantas Copas do Mundo, especialmente, né? Assim, se eu sou recebido com um sorriso cada vez que eu falo que eu sou brasileiro, é porque aquela pessoa já sorriu com a seleção brasileira e me vê, e vê qualquer outra pessoa que se apresente como eu, como uma extensão daquela alegria, né? E é muito triste mesmo, assim, ver como que essa alegria foi definhando em algo absolutamente apático, como que, sem a ajuda da arquivologia, sem a ajuda desse próprio canal aqui, desse próprio veículo que é o YouTube e tudo mais, como que você convence alguém que tem, sei lá, menos de 20 anos de idade, que aquela camisa amarela de ontem, tão apática, tão apagada, já foi um motor do esporte, né? Já teve o grande astro que fez o esporte ser o que ele é e que depois dele, ainda sem a presença do Pelé, teve tanta gente que fez com que a seleção brasileira fosse o sinônimo de jogo bonito, né? Aqui na Inglaterra eles adoram falar do jogo bonito, é uma redução estereotipada, mas que tem uma beleza dentro disso, né? Porque éramos o significado do porquê o futebol é tão apaixonante, porque todo mundo quer se divertir. E a seleção brasileira entretia, a seleção brasileira divertia todo mundo. E o que eu estou falando desse definhar não é apenas dentro de campo é um reflexo que muitas vezes, durante muitas dessas Copas, foi um escudo para toda a confusão e toda a irresponsabilidade que vinha fora de campo, mas que dessa vez o escudo ele é telhado de vidro, cara. Então, tudo que acontece dentro de campo fica amplificado e deveria apontar os holofotes para o principal responsável por todo esse definhar, ou pelo menos pela parte final mais recente desse definhar, e daqui a pouco a gente chega no Edinaldo Rodrigues. Porque eu quero começar pelo micro, já que é o que provavelmente te trouxe para esse vídeo, que foi a humilhação de escutar Olé com 7 minutos de jogo, cara. De ver o goleiro M. Martínez fazendo embaixadinhas. Bem antes da parte final do jogo. No segundo tempo, mas ainda, enfim, o jogo estava vivo. Pelo menos na teoria, pelo menos no cronômetro. De ver o Scaloni rodando o elenco a partir da metade do segundo tempo, dada a fragilidade e a incapacidade do adversário oferecer qualquer risco àquele resultado. A gente não sofreu 6, 7, 8 gols porque simplesmente a Argentina não quis. Estava classificada já
garantida na liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo, estava querendo dar uma pancada na mesa depois, especialmente das declarações do Rafinha, e já tinha dado essa pancada e começou a rodar elenco, e tudo isso ainda por cima sem Messi e sem Lautaro. Eu valorizo mais a ausência do Messi do que do Lautaro. Eu sei que ele já faz grandes temporadas na Inter de Milão, mas eu sinto que, enfim, o grande alarme aí é ver que a Argentina fez isso sem o Messi. E que a Argentina está jogando muita bola sem o Messi. Já há uma passagem de bastão, evidentemente ele é insubstituível, mas já há uma passagem de bastão que mostra uma Argentina coletivamente coesa e bonita de ver jogar, sem o grande gênio do século e um dos maiores da história desse esporte. Foi a maior derrota da seleção brasileira para a Argentina desde 1959. Foi a maior derrota da seleção brasileira na própria história dentro das eliminatórias. E foi a maior humilhação que a gente viu desde o 7-1. Cara, assim, quem viu só o placar ficou assustado. Quem viu o jogo está desesperado como eu tô. Gente, era para ter sido 6-7-8. Assim. A Argentina, mesmo sem forçar tanto a partir de certo momento, começou a poupar e tal. Os caras já pensando, o McAllister pensando no Liverpool. Em certo momento ali já estava tudo resolvido, porque a Argentina sem força colocou o Brasil na roda com uma facilidade, assim, cara. E o que aconteceu ontem em campo tem as digitais de Dorival Júnior e da comissão técnica. Não tem para onde escapar, cara. Assim, entrar com uma linha ofensiva de 4 e um meio-campo com 2 jogadores contra a atual campeã do mundo no Monumental de Nunes é algo absolutamente fora do razoável. E pior, ver que tudo isso estava descendo a ladeira já com 4 minutos 1-0, com 12 minutos 2-0 e não mudar até o intervalo. E quando mudar, trocar 6 por meia dúzia. O Dorival Júnior não mudou o sistema da seleção brasileira enquanto ela era colocada numa roda de tango pela Argentina. Assim, era uma agonia, era uma aflição. Desde os primeiros minutos, eu já estava desesperado porque eu via a linha de pressão ofensiva do Brasil completamente frágil e desajustada, com Paredes recuando para ajudar numa trinca de saída de bola, e o Brasil pressionando com 2 pelo meio e com os pontas completamente abertos e um latifúndio de oportunidades para a Argentina depois dessa frágil e mambembe primeira linha de marcação do Brasil. Assim, já era desesperador e foi assim até o final, cara. É inacreditável. Então, assim, eu já vou chegar no principal responsável por tudo isso, eu já vou chegar no Edinaldo Rodrigues, mas, sinceramente, depois de ontem, eu não acredito mais, já acreditava há pouco, e não acredito mais na capacidade do Dorival Júnior ser treinador hoje da seleção brasileira. Assim, ele tem uma linda carreira, ele é um nome muito importante para a história do futebol brasileiro, de diversos clubes relevantes para a história do futebol brasileiro, mas o que ele fez ontem, para mim, me deixou muito assustado. Não faz sentido entrar como entrou e não reagir. A não reação, para mim, é algo acachapante, assim. É algo acachapante. Desesperador, cara. Tem vários problemas anteriores e maiores que o Dorival, mas as evidências gravíssimas de ontem, na minha humilde opinião, para mim, deveriam determinar o fim da linha. Eu tenho muito cuidado com, ou pelo menos eu tento ter, com determinar fim de trabalho, porque quem sou eu, mas eu não consigo ver poder de melhora. A seleção brasileira tem piorado praticamente a cada jogo, desde os bons amistosos do Brasil na estreia do Dorival contra a Inglaterra e Espanha. Assim. O 4º gol da Argentina, para mim, simboliza o que virou a seleção brasileira. Um gol de fim de pelada, um gol de fim de churrasco, de uma instituição apática e abandonada às traças. E aí eu quero chegar, finalmente, no Edinaldo o Terrível.
a gente deveria estar constrangendo a gestão do Edinaldo Rodrigues, enquanto imprensa, enquanto torcida, enquanto público, enquanto instituições, clubes, federações. A gente deveria estar constrangendo essa gestão. Uma gestão que está esfarelando todas as esferas do futebol brasileiro, do calendário do Brasileirão, que pelo que eu vi, a gente não sabe nem como é que vai ser a terceira rodada, e começa agora, até seleção de base, seleção feminina e, claro, a seleção masculina principal. É uma loucura. É uma loucura. A gente deveria estar constrangendo e o que a gente está vendo é uma eleição unânime. Edinaldo Rodrigues está garantido no poder pelo menos até 2034. 30, perdão. Temos, portanto, mais um ciclo de Copa com esse rapaz. Absolutamente inapto, irresponsável diretamente pelo que a gente está vendo no futebol feminino e no futebol masculino. Da base ao profissional. É inacreditável, assim. E aí, cara, você olha para o sistema de votação da CBF e é um coronelismo disfarçado de democracia, né? Vamos ser bem claro aqui. Desde 1989, quando foi a última eleição que não foi de chapa única, que teve alguma disputa lá e o Ricardo Teixeira foi eleito e começou esse sistema coronelista, mas que é disfarçado de democracia porque tem votação. A votação envolve 27 federações com votos de peso 3, 20 clubes da Série A com votos de peso 2 e 20 clubes da Série B com votos de peso 1. Então, se todos os clubes se rebelassem contra o Edinaldo, vamos supor, o máximo são 60 votos. Né? Peso 2 Série A, 40 e peso 1 Série B, mais 20. Para superar isso, você precisa de 21 federações das 27. Para que você dê um cala a boca nos clubes. Aí a gente vê uma lista aqui de 7 clubes da Série A que não assinaram a candidatura, né? Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos, Fortaleza, Bragantino e Mirassol. Ok, assim, os clubes eles ficam meio que nesse sistema sem poder na mão, mas, cara, a saída é política. Eu sei que fica uma sensação em todas as esferas da vida do brasileiro de que a saída tem que ser uma antítese da política. Eu não acredito nisso. Eu acho que a saída é política. A saída é mudar esse sistema via política. Que o presidente do seu clube, do meu clube, olhe menos para rivalidades que deveriam dar graça para o jogo, mas que na verdade criam barreiras que são trincheiras entre vários clubes, e que o presidente do meu clube e do seu clube se organizassem, se juntassem de maneira madura e profissional e organizasse uma liga, desnutrisse o poder da CBF e desnutrisse o poder desse senhor Edinaldo Rodrigues. Para que a gente não fique nessa dança. O caso Ronaldo, ele é fantástico, né? Assim, eu não tinha muita esperança do Ronaldo ser um bom gestor, é só você falar com qualquer torcedor do Valladolid. Mas o caso Ronaldo, ele demonstra como é intransponível, assim. Porque existe a situação da CBF, ela é sempre favoritíssima para ser reeleita e para depois escolher a sucessão. Então, cara, no fim das contas, o presidente do meu clube, o presidente do seu clube, a presidente, o presidente, eles deveriam oferecer uma saída e a gente não tem. Eleição unânime pela primeira vez na história da CBF. Edinaldo, o terrível. Até 2030, pelo menos. E aí a gente pode entrar, voltando para o micro, para os jogadores, né? Porque já temos a lista dos piores jogadores de todos os tempos da última semana na seleção brasileira. A gente volta àquela ciranda de maluco, né? Aquela ciranda de quem não se escuta e fica só gritando. E ao bingo caça-like nas redes sociais, eu te pergunto qual foi o post que você mais viu circulando na rede social da sua preferência, desde o começo do jogo de ontem, vai. Um post culpando os jogadores de clubes médios da Premier League,
um post culpando cabelos e chuteiras coloridas, ou a foto nostálgica da seleção de 2006? Ah, que tempos eram aqueles. É essa ciranda que a gente sempre, nesse manicômio que a gente fica, né? Os piores da última semana de todos os tempos, dessa vez são Rafinha, Murilo, Guilherme Arana, Marquinhos e por aí vai. No jogo de ontem é difícil você salvar qualquer um, né? E eu já disse e repito, o melhor jogador da seleção brasileira hoje em dia é aquele que não é convocado ou aquele que nem joga, que nem entra, fica no banco de reservas ali. Quando tudo vai mal, não tem nada melhor do que a projeção utópica. Se pior do que está não fica, a esperança está no diferente. Contanto que esse diferente não vire realidade, porque se ele virar realidade, não, é o mesmo. A melhor coisa hoje da preservação, por exemplo, para o Neymar, é não entrar em campo com a seleção brasileira. Ou você realmente acha que com o Neymar em campo ontem seria diferente? Aliás, a maneira com a qual o Dorival Júnior montou o time, para mim, qualquer escalação, quaisquer 11 iniciais, tomariam o vareio que a seleção tomou da Argentina. É claro que há problemas individuais, é claro que há problema de rendimento de jogadores, é claro que há atuações especialmente negativas. É uma atuação muito ruim do Murilo, né? Por exemplo. Mas, cara, quando tantos destaques no futebol de clubes não rendem juntos na seleção, sinceramente eu acho que é enxugar gelo ficar apontando o dedo para X, Y ou Z. Porque vai rodar e vai continuar a mesma coisa. Desculpa, cara, assim, não tem como. Dos titulares que entraram em campo no Monumental de Nunes, que vem do futebol europeu, que eu acompanho mais, né, não vou me atrever a analisar tanto o futebol brasileiro, não tem um que não esteja vivendo uma temporada individualmente muito boa. O que talvez esteja não tão bem assim é o André, mas ele recentemente, numa temporada de adaptação a um Wolverhampton que passa por muitas dificuldades, ele tem melhorado e tem chamado muito a atenção do pessoal daqui. Não tem um, tá? Portanto, a gente tem nesse time titular o último melhor do mundo e o que está na pole position para as próximas premiações. Vinícius e Rafinha. E ainda assim a gente não consegue ver qualquer coesão, qualquer potencializar desses jogadores. A gente não vê nada, cara. Então, cara, eu sinceramente não... Não sei, cara. Não sei, sinceramente não sei. Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, qual é que vai ser o próximo? Felipe Luiz? Vai ser o nosso Scaloni? No paralelo de um cara com pouca experiência como treinador? Renato Gaúcho? Carlo Ancelotti? O Brasil está à deriva há mais ou menos um ano da Copa. Que loucura, cara. Que loucura. Como tanto jogador bom, e são bons, não conseguem apresentar um futebol minimamente razoável. Em certos momentos ontem parecia, repito, fim de churrasco. Assim. Assustador. Eu sinto e lamento muitíssimo pela molecada aí de 20 anos e menos que vê isso aí. É essa seleção brasileira que essa geração e essas gerações conhecem e não vejo muito sinal de que vai mudar, não. A escolha do próximo treinador é muito importante. Mas eu não me convenço com nenhum nome possível. Eu não me convenço com nenhum nome possível. Até porque quem vai escolher... Parabéns por Edinaldo Rodrigues, reeleito até 2030 pelo menos. Até o próximo vídeo.